Uma situação bem comum que eu tenho percebido em termos de carreira, em termos de dilema de carreira, é quando as pessoas chegam para mim, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, e falam assim: poxa, daqui a 5 anos eu quero estar numa posição mais sênior, só que me falaram que eu vou ter que passar por determinadas áreas, eu vou ter que comer um pouco de grama para poder chegar lá, né? Né? E esse é o dilema que as pessoas trazem, porque claramente eu percebo que essas pessoas foram oferecidas, deram para essas pessoas uma forma pronta, de que você vai ter que, por exemplo, para chegar num cargo mais sênior em vendas, você vai ter que passar por marketing, e passar por marketing muitas vezes é um conflito, é um desafio com a pessoa, porque não é simplesmente trabalhar numa área nova, é ter que mudar com a família para uma outra localidade, porque o escritório de marketing fica numa outra cidade, é ter que trabalhar numa outra cultura que é a cultura do escritório, né? E eu percebo quanto que as pessoas muitas vezes sofrem com esse tipo de fórmula pronta, porque lá na frente, lá no final do arco-íris, a pessoa está olhando e falando: ah, bacana, é o que eu quero mesmo, é aquele cargo ali. Só que o processo para chegar até lá vai ser um processo muito dolorido, vai ser um processo que vai contrariar muito o que a pessoa quer. E até aí tudo bem, gente. Carreira, mundo corporativo também tem disso, né? A gente está meio acostumado nessa sociedade atual a fugir de qualquer tipo de frustração, de qualquer tipo de dificuldade. Só que as dificuldades são importantes para formar o nosso caráter e para formar a nossa senioridade até do ponto de vista de profissional, que a gente vai se tornando, né? Só que também tem um limite para isso, né? Essa é a oferta que eu quero fazer aqui para vocês, a reflexão com vocês que eu faço com as pessoas que me procuram, que é até que ponto você vai contrariar todos aqueles talentos que você tem, toda aquela energia que você tem, todo aquele propósito que você tem para chegar num objetivo que é um objetivo teórico daqui a 5, 7 anos. Né? Então é muito daquela coisa assim: ah, eu quero chegar lá, quando eu estiver lá eu vou ser feliz, só que nos próximos 5 anos eu vou ter que comer tanta grama que eu vou ter uma vida miserável, eu vou ser uma pessoa infeliz. Né? E isso, para quem já viveu esse tipo de narrativa, esse tipo de prisão mental, sabe que geralmente essa coisa não dá certo. Porque daqui a 5 anos a gente vai olhar e falar: eu consegui o que eu queria, só que agora eu não estou me realizando, eu não sou feliz, está faltando alguma outra coisa, tem que ser algo mais, né? Então é uma armadilha que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nela, tá? E aí, do ponto de vista de carreira, eu quero te dar algumas dicas aqui de como você pode evitar essa armadilha, né? Então, uma das primeiras é assim: fale com mais pessoas, converse com outras pessoas, com outros stakeholders, né? Pegue diferentes perspectivas, porque se uma pessoa te falou: olha, você vai ter que passar por esse caminho, não tome aquilo como uma verdade. Converse com outras pessoas e outras pessoas vão te trazer outras visões, tá? Então essa é uma primeira dica. Uma segunda dica: se as pessoas estão te falando que você vai ter que ir para uma determinada área e você não conhece nada daquela área, procure conhecer, né? Então fale com pessoas que trabalham naquela área, entenda o dia a dia do trabalho. Não entenda somente a parte teórica e geral do trabalho. Por exemplo, para a área de marketing, muitas vezes as pessoas falam para mim: ah, eu entendo, é uma área criativa, é uma área de inovação. Ok, marketing tem muito disso, mas entenda o dia a dia do trabalho, como é feito o trabalho no dia a dia, porque você vai se realizar ou se frustrar não pela big picture, né, do trabalho, o que é o trabalho como um todo, a idealização do trabalho. Você vai se realizar ou se frustrar pelo trabalho que é feito no dia a dia, tá? Então, entenda isso. Um jeito de entender isso, inclusive, além de falar com pessoas, é você criar, junto com a tua empresa, os seus gestores, um projeto. Você pode criar aí um projeto piloto ou um projeto, aqui nos Estados Unidos se chama de Stretch Project, né? Um projeto para você se colocar, para você aprender o que é trabalhar naquela área. E esse projeto pode ter uma duração de 3 meses, de 4 meses. Você vai fazer em paralelo ao seu trabalho atual, né? Então você vai
dedicar aí 2 horas por semana nesse projeto, alguma coisa assim. Então você consegue vestir a camisa daquela nova área e realmente provar para entender se é o que você quer, né? E finalmente, assim, também outra dica que eu dou é preste atenção em você, preste atenção no quais são os pedidos que você tem feito para si próprio, né? E aí é um nível profundo que muitas vezes a gente está na correria de e-mail, de ter que fazer as coisas, de reunião, a gente nem percebe, mas se a gente parar e desacelerar um pouquinho, a gente começa a perceber que tem vozes dentro de nós, tem pedidos dentro de nós que estão sendo feitos, né? Poxa, eu gostaria de viver esse tipo de experiência, eu gostaria de ter determinado tipo de habilidade, eu gostaria de me aventurar em coisas novas, né? Esses pedidos geralmente são pedidos que vêm do lado emocional nosso, né? São necessidades humanas que todos nós temos. E a gente está tão nessa correria que a gente passa batido, a gente nem olha para isso, né? Os pedidos são importantes porque na medida em que a gente presta atenção nos pedidos, a gente vai olhar e vai saber identificar até que ponto esses pedidos vão se traduzir numa determinada ideia, tá? Por exemplo, se eu tenho um pedido que está sendo feito para mim nesse momento da minha vida de ter mais aventuras, a minha vida está muito chata, a minha vida está muito aquela coisa de rotina, né? Então o pedido é, vamos ser mais aventureiro, vamos se reinventar, vamos redescobrir, né? Bom, para preencher essa necessidade, eu não preciso necessariamente de um determinado cargo, de uma determinada posição dentro da empresa. Eu posso preencher essa necessidade no meu tempo fora do trabalho, na minha maneira como eu olho a vida fora do trabalho. Às vezes eu vou me matricular num curso diferente de natação, às vezes eu vou criar um plano de viagem, eu vou viajar para um lugar que eu nunca viajei, totalmente diferente da minha cultura. Às vezes eu vou começar a conhecer pessoas diferentes, que são fora da bolha, né, que a gente se coloca. Então esse é um exemplo da importância da gente prestar atenção para os pedidos que a gente faz, tá? Então estão aí essas 3 dicas e pense um pouquinho em você mesmo. Pense em você porque na minha experiência, desses 20 anos aí de mundo corporativo, essa ideia de que eu vou comer grama porque lá na frente vai ter uma compensação, na maioria das vezes ela acaba não dando certo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, entre em contato e que você tenha uma ótima semana pela frente.